como foi a história desse negro. Agora, queria acrescentar também que no século XIX, isso tem que ser frisado, analisado e entendido, surgiram teorias, sobretudo a evolucionista, onde os seres humanos, uns eram inferiores, outros selvagens, outros civilizados. Essa teoria, infelizmente, ainda permanece nesse nosso século. Infelizmente, a escola reproduz isso. Enquanto não estabelecer esse diálogo com esse outro, conhecendo, ouvindo a sua história, então não estaremos num mundo, como diz os outros, de diálogo, onde se afirma misunderstanding. O diálogo onde há incompreensões, ninguém escuta o outro, porque nós não temos essa capacidade de ouvir o outro diferente. Então, eu termino por essa intervenção sobre o José da Silva. Nós temos que escutar, capacidade de ouvir o outro. Qual foi a história desse outro? Enquanto eu não ouvir, conhecer a história do outro, eu continuo no meu mundo e termino com isso. Where do you talking? Onde você está falando? Você está inventando a história do outro? Você tem escutado a história do outro? Ou quer que a sua história seja a história do outro? Então, Reinaldo, sobre quilombolas, eu queria dizer que eu trabalhei um pouco, ainda estou a trabalhar nos quilombos, fazendo pesquisa. Os quilombos, são muitos quilombos, têm histórias diferentes, que não é o espaço para explicar toda a história, mas é que quando a gente trabalha nos quilombos, o que muitas vezes se verifica é que o mundo dos quilombos ainda não é conhecido. As pessoas veem os quilombos como algo exótico ainda por conhecer. Não tem espaço na nossa escola. Quem já escutou o que o quilombola pensa sobre a terra? Quem escutou a história de um quilombola? E em que manual de história aparece a história do quilombola? Então, ainda voltamos. Nós estamos num mundo de diálogos que as pessoas não têm essa abertura para o outro. Quebra de paradigmas é um desafio. Nós estamos com um desafio na educação, onde os nossos paradigmas, que já foram bem explicados, nós temos paradigmas em que a nossa escola, a nossa educação, me permitam dizer, tem uma estrutura eurocêntrica. Se você pensa diferente, você está errado. É esse diálogo que a quebra de paradigma é justamente entender que o paradigma do outro também é paradigma. E esse diálogo ainda é um percurso, é um processo. Será que estou certo, estou errado? O que está falando tem a lógica. 1 mais 1 dá 2. Mas há uns, noutras culturas, 1 mais 1 pode dar 3, pode dar 0, pode dar 5. A dialética hegeliana, tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese. Há outros que dizem o mundo funciona na complementaridade, não precisa desafiar o outro para avançar. Eu tenho que escutar o outro, a ideia do outro, mas a minha ideia vou somar e eu vou avançando. É a outra dialética de ver o mundo. E esses paradigmas têm que ser incluídos na nossa educação. Eu termino por aqui, penso que há mais perguntas. Obrigado.
dois comentários muito rápidos. Acho que avançando e reforçando os comentários precedentes, me parece que há uma questão de fundo a ser enfrentada em todas as práticas inclusivas ou interculturais, que é a questão da desconstruir os paradigmas ou os processos coloniais, que estão muito ligados à modernidade. Né? Há uma corrente de estudos muito importante hoje, os estudos decoloniais, entre eles Mignolo, Catherine Walsh, Aníbal Quijano, né? Mostram que as relações de dominação que se constituíram na modernidade e permanece até hoje, né, na sua estrutura, a partir da constituição da Europa, né, como centro, né, de um pensamento universal em relação a todos os outros, que via todos os outros povos como particulares, como inferiores. Essa concepção moderna, ela só se constituiu a partir da conquista e dominação e exploração das Américas. Mas constituiu um modelo de organização econômica, política, social, cultural e mesmo epistêmica, né, de modo de pensar, que predomina hoje e que, de certa forma, justifica os processos de dominação e de exploração. Mais do que da exploração, a própria exploração econômica do trabalho, muitas vezes é justificada pelo critério de raça, pelo critério de inferioridade racial. Então é necessário desconstruir esse paradigma no nosso cotidiano. Então essa luta que antirracista é muito mais profunda na medida em que aponta para uma descolonialização do nosso modo de ser e de pensar. A outra questão, só um comentário, para além do debate da inclusão, né, as estratégias para diminuir a evasão. Eu acho que muitas vezes se procura estratégias assim meio quantitativas, né, mecânicas, receitas. Acho que precisa mesmo, para diminuir a evasão e promover a inclusão, é constituir processos realmente dialógicos, participantes, interativos, né, críticos, criativos entre nós, nos constituir nessas relações. E com isso mudar radicalmente a lógica e a estrutura da escola. Né? Mantendo esse mesmo modelo de escola transmissora, baseada numa relação de sujeito-objeto, a gente não consegue incluir e muito menos manter a participação ativa dos estudantes na construção do seu processo educativo. Então, estratégia para inclusão e para superar a evasão é mudar, instituir processos dialógicos, críticos, participativos, participantes. E isso no cotidiano, microfisicamente, em todas as atividades da escola. Ora bem, eu vou entretanto, fazer aqui alguns comentários a esse primeiro lote de questões, depois aqui uma questão que me é particularmente dirigida e que irei responder. Começando pela questão que foi referida na primeira pergunta, da sustentabilidade, aquela questão do coma tudo que puder. Eu acho que a nossa sociedade tem que refletir muito sobre estas questões dos recursos que nós temos. Uma das coisas que me custa mais, por exemplo, é quando eu quero comprar uma revista, eu compro a revista e trago uma toalha de praia, o garoto vai ao McDonald's e traz um brinquedo, ou já não sei se vai ao brinquedo e traz a comida, se vai a comida e traz o brinquedo. Portanto, todo este género de atitudes eu acho que deveria ser proibida. Eu acho que nós deveríamos comprar aquilo que vamos à procura e esses brindes seriam optativos e eu teria que pagar um X por esses brindes. Porque isto é nós incentivarmos, se nós todos formos olhar para as nossas casas e formos ver a quantidade de coisas que nós temos, que nós não usamos, que estão encostadas a ocupar espaço
vamos encher caixas e caixas. E, portanto, isso tem custo, são coisas fabricadas em plásticos, em outras matérias, estamos a dar cabo dos recursos do nosso planeta desnecessariamente. Portanto, acho que nós todos, enquanto sociedade, devemos ter uma iniciativa de combater esse tipo de atitudes que incentivam o consumismo, porque não sei onde vamos parar daqui a 10 ou 20 anos continuando com esse tipo de atitude. Segunda questão, os aspectos raciais. Em Portugal existem esses problemas também, e na Europa existem, de uma maneira muito acentuada. Por exemplo, em Portugal nós temos comunidades cabo-verdianas que também estão sujeitas a essa questão, não têm as mesmas oportunidades. Sobretudo porque o que nós temos, e que vocês também têm aqui, até se calhar a um nível mais complicado, é que os alunos preferem entrar para as universidades públicas, que são melhores, ou para os politécnicos públicos. Primeiro para as universidades públicas, depois para os politécnicos públicos e depois para o ensino privado. E o que acontece é que, para entrar, sobretudo nos cursos com classificações mais elevadas, medicina, por exemplo, nós observamos que eles vêm das escolas do ensino médio privadas, que são as que dão mais apoio. Portanto, essa é uma situação, e é muito bonito nós dizermos, estão todos perante as mesmas condições, fazem todos o mesmo exame, até fazem todos o mesmo exame. Mas a realidade social que existe anteriormente não é a mesma. E eu acho que os países, o Brasil,